Eu nunca esqueci o som da risada dela. Era um riso alto, quase teatral, cheio de pequenas pausas estudadas como se cada gargalhada precisasse de aplausos. Minha mãe sempre teve esse talento, o de transformar tudo em espetáculo. Desde pequena eu a via dominar os ambientes com aquela mistura de elegância e crueldade discreta, o tipo de mulher que parecia incapaz de admitir qualquer sombra de fracasso na família. E naquela tarde, mais uma vez, eu fui o personagem indesejado da história que ela inventava. A mesa do clube de cartas estava cercada por mulheres da mesma idade dela, todas com perfumes caros e dedos cobertos de anéis que tilintavam quando embaralhavam as cartas. Eu entrei apenas para deixar uma sacola com os remédios dela, que o médico pedira para não atrasar. Não pretendia ficar. Mas bastou que uma das amigas, Dona Clotilde, me reconhecesse e perguntasse: "E sua filha, Dona Helena? Aqui era militar? Como ela está?" Para o teatro começar. Minha mãe endireitou a postura, sorriu com aquele meio desdém ensaiado e respondeu sem hesitar: "Ah, ela trabalha em um supermercado agora." A frase soou leve, quase casual, mas havia veneno suficiente para me atravessar inteira. As amigas sorriram educadamente. Umas até fingiram surpresa, mas eu vi o lampejo de julgamento nos olhos delas, aquele olhar piedoso de quem diz: "Coitada." Eu fiquei parada, segurando a sacola de remédios contra o peito, sem conseguir mover um músculo. O silêncio entre nós durou segundos, mas pareceram minutos inteiros. Então, minha mãe soltou uma risada. Um riso que ecoou pela sala como uma lâmina sendo afiada. "Você devia ver o uniforme dela agora," ela continuou ainda rindo. "Aquele aventalzinho azul do mercado da esquina. Imagina, minha filha, que já marchou em formatura, agora passando código de barras." As amigas riram também, umas por constrangimento, outras porque acharam realmente engraçado. E eu apenas fiquei ali, imóvel, observando aquela cena como quem assiste a um acidente em câmera lenta. Eu não disse nada, nem um oi, nem um adeus. Só deixei a sacola sobre o aparador e saí, sentindo as pernas pesarem como se eu marchasse contra o vento. Do lado de fora, o sol estava forte, e por um instante eu desejei que a claridade me queimasse a lembrança daquele riso. Caminhei até o carro, respirei fundo e olhei o reflexo do meu rosto no retrovisor. Havia cansaço, sim, mas não vergonha, e talvez fosse isso que mais irritasse minha mãe. O fato de eu não me envergonhar. Ela nunca suportou a ideia de uma filha que não se curva. Desde que eu entrei para o exército, ainda aos 19, ela dizia que aquilo não era trabalho de mulher, que mulher direito devia casar, não comandar homem. E mesmo quando fui promovida a tenente, ela dizia com desdém: "Tenente, parece nome de quem manda e ninguém obedece." Para ela, o sucesso só tinha validade quando cabia nas vitrines do status social. Diplomas, casamentos, festas, aparências. Tudo o que brilha por fora, mas apodrece por dentro. Naquela tarde, dentro do carro, eu fiquei ali parada, ouvindo o som distante das gargalhadas dela vazando pelas janelas do clube. Eu sabia que ela estava satisfeita. Sabia que, por algum motivo, minha aparente queda a fazia se sentir mais vitoriosa. Era como se minha escolha de trabalhar num supermercado, por mais temporária que fosse, tivesse confirmado a profecia que ela repetira a vida inteira. Você vai acabar sozinha, fazendo força por nada. Só que o que ela nunca imaginou é que aquele emprego tinha um motivo, que cada caixa que eu registrava, cada cliente que eu observava com um olhar calmo, fazia parte de algo muito maior do que qualquer uma daquelas mulheres poderia compreender. Mas isso ainda não era hora de ser dito. Quando cheguei em casa, o telefone já tocava. Era meu irmão, como sempre, tentando ser o pacificador da família. "Mãe contou que você passou por lá", disse ele num tom leve, como se não tivesse presenciado décadas de atrito entre nós. "Ela comentou umas coisas, mas você sabe como ela é." Eu não respondi. Ele insistiu, rindo. "Ah, Natália, você devia levar menos a sério. Ela não fala por mal." Eu fechei os olhos. "Ela fala porque quer ser a única mulher admirada na sala, Gabriel. E quando não consegue, prefere rir de quem ameaça o palco." Ele suspirou, pediu desculpas por algo que não era culpa dele e disse que no fim de semana passaria lá em casa para conversarmos. Eu disse que não precisava. Naquela noite, depois de um turno exaustivo no mercado, tirei as botas. Sim,
Ainda uso botas, mesmo fora do quartel. E sentei na cama com uma caneca de chá. Peguei o celular e abri o grupo de mensagens da turma antiga da Academia Militar. Um dos colegas, o capitão Mendes, havia mandado uma mensagem cifrada, simples. Operação prorrogada. Mantenha a rotina. Sem ruído. Eu li aquilo 3 vezes. Deixei o aparelho de lado e respirei fundo. Ali estava o lembrete de que a farsa do supermercado ainda precisava continuar. Que enquanto o mundo achava que eu era uma ex-militar em decadência, a investigação seguia em silêncio. E eu tinha um papel essencial, o de permanecer invisível. Deitei, mas o riso da minha mãe ainda ecoava. Ele não me feriu como antes. Doeu, sim, mas de outro modo. Como a lembrança de uma ferida antiga que já não sangra, mas ainda pulsa. Eu sabia que um dia ela descobriria. Sabia que o mundo inteiro descobriria. E quando isso acontecesse, não haveria mais risos. Só silêncio. Na manhã seguinte, encontrei minha mãe na portaria do prédio. Inesperadamente. Ela fingiu surpresa, como se não tivesse me visto na véspera. Estava impecável, como sempre. Cabelo preso, perfume forte, óculos escuros. Ah, Natália, disse ajeitando a bolsa no ombro. Não leve a sério o que eu disse ontem. Era só brincadeira, querida. Você sabe como as pessoas são. Eu a encarei por um segundo e percebi algo que não via desde a minha adolescência. Medo. Não dela por mim, mas medo de perder o controle sobre a narrativa. Eu apenas sorri. Eu sei, mãe. As pessoas riem do que não entendem. Ela ficou em silêncio, desconfortável, e subiu para o elevador sem olhar para trás. Naquela tarde, durante o turno no supermercado, algo me chamou a atenção. Um homem de terno preto, comprando apenas uma garrafa d'água. Ele me observava com atenção, mas sem hostilidade. Quando entreguei o troco, ele disse em voz baixa: "Boa cobertura, tenente. Continue discreta." E saiu. Eu congelei por um segundo. Olhei em volta e voltei a escanear os produtos. Ninguém parecia ter notado nada, mas meu coração batia firme, como nos velhos tempos de patrulha. Eu voltei a sentir o peso do dever e a leveza do propósito. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei um envelope sob a porta. Sem remetente, apenas um selo com o brasão do exército. Dentro, uma foto. Minha mãe, no clube de cartas, sentada ao lado de um homem que eu reconheci imediatamente. Coronel reformado, investigado há meses por desvio de verba. Atrás da foto, uma única frase escrita à mão. O jogo começa em casa. Segurei a imagem por longos segundos. De repente, tudo fez sentido. A risada dela, a arrogância, o clube de cartas frequentado por esposas de oficiais. Eu percebi que o círculo era muito maior do que eu imaginava. Minha missão nunca tinha sido apenas observar o supermercado. Era algo mais profundo, mais próximo, mais pessoal. E foi assim, com uma foto tremendo entre meus dedos e o eco distante de uma risada, que tudo começou de verdade. Eu só não sabia que o próximo movimento desse jogo custaria não apenas meu nome, mas também o que restava da minha família. Na manhã seguinte, vesti o avental azul com o mesmo cuidado que um soldado prepara o uniforme antes de uma missão. A diferença era que, naquele disfarce, nada devia parecer ensaiado. Cada movimento, cada sorriso, cada gesto precisava parecer natural, banal, humano. Havia algo profundamente simbólico em usar aquele tecido leve, depois de tantos anos carregando o peso do coturno e das condecorações. Quando entrei na seção de hortifruti e senti o cheiro das frutas misturado ao de detergente, por um instante me perguntei se alguém ali, entre prateleiras e caixas de papelão, fazia ideia de quem eu realmente era. Duvido. Para eles, eu era apenas Natália, a nova funcionária do turno da manhã. Educada, eficiente, discreta demais para chamar atenção. Exatamente como precisava ser. A primeira semana foi um teste de paciência. Meu corpo ainda tinha memória do ritmo militar. Acordar antes do amanhecer, checar armamento, treinar resistência, relatar status. Agora, eu passava as mesmas horas empilhando mercadorias, etiquetando preços e recolhendo carrinhos esquecidos. Mas a diferença não estava nas tarefas, e sim na vigilância. Ali, no meio dos corredores coloridos, eu observava. A missão, que à primeira vista parecia simples, identificar movimentações suspeitas no sistema de abastecimento do mercado,
parte de um esquema de desvio de mantimentos destinados a quartéis, escondia camadas que nem o comando superior havia detalhado completamente. Eu sabia apenas que o nome de um dos investigados tinha relação com o círculo social da minha mãe, e que minha proximidade com ela, por mais desconfortável que fosse, seria crucial para cruzar informações. O disfarce exigia silêncio e frieza. E, paradoxalmente, foi naquele ambiente comum, entre empacotadores e caixas de supermercado, que aprendi mais sobre humanidade do que em todos os anos de farda. Vi mães solteiras sorrindo mesmo com as costas doloridas. Vi jovens dividindo marmitas. Vi gente invisível sustentando o país. Era como se o mundo fora dos quartéis fosse outra guerra, mais silenciosa, mais cruel, sem medalhas nem hinos. E talvez tenha sido por isso que, pela primeira vez, comecei a entender o verdadeiro sentido de servir. Certa tarde, enquanto organizava uma pilha de caixas de cereais, vi um homem de óculos escuros observando o corredor de bebidas. Fingindo escolher um suco, ele mexia constantemente no relógio. Um gesto de nervosismo que qualquer soldado reconheceria. Fui até ele. Perguntei se precisava de ajuda. Ele apenas sorriu e respondeu: "Acho que sim. Vocês têm o lote C12 em estoque?" Aquilo não era uma pergunta inocente. C12 era o código interno da operação. Sem hesitar, respondi: "Acho que acabou, senhor. Mas chega nova remessa no sábado." Ele entendeu, acenou e saiu. Era a senha de confirmação. Os superiores ainda me monitoravam, e a operação seguia em andamento. À noite, anotei tudo no pequeno caderno escondido atrás do espelho do meu quarto. Cada detalhe importava. Nomes, horários, comportamentos, conversas aparentemente banais. O gerente do mercado, um homem de fala mansa e sorriso fácil, parecia inofensivo, mas havia algo nos olhos dele que nunca se encaixava no tom leve das piadas. Sempre estava por perto quando caminhões descarregavam mercadorias, mas nunca assinava os recebimentos. Delegava tudo a outros, como se quisesse distância dos papéis. E ainda assim, todas as notas fiscais passavam por sua mesa antes de seguir para o setor financeiro. Numa quinta-feira, recebi a visita inesperada de minha mãe no mercado. Ela apareceu no caixa em que eu trabalhava, acompanhada de 2 amigas do clube de cartas. Vestia um conjunto branco e um colar de pérolas que fazia questão de exibir. Quando me viu, sorriu com aquele mesmo tom falso de dias atrás. "Minha filha", exclamou, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Que orgulho te ver trabalhando tão humilde." A palavra humilde veio carregada de veneno. Senti o sangue subir, mas mantive o semblante neutro. A pior resposta seria mostrar que aquilo me atingia. As amigas riram discretamente, fingindo empatia. Uma delas comentou: "Essas meninas de hoje são fortes, né? A vida muda e elas se adaptam." Eu apenas finalizei a compra. Entreguei as sacolas e disse: "Obrigada pela visita, senhora. Tenha um bom dia." O rosto dela endureceu. O sorriso sumiu. Era a primeira vez que eu a tratava como qualquer cliente. Quando saíram, uma colega do caixa ao lado, Rosana, sussurrou: "É sua mãe? Nossa, parece de novela. Quase te atropelou com perfume." Eu ri, mas por dentro estava exausta. Não pelo constrangimento, e sim pela constatação de que minha própria mãe fazia parte do cenário que eu investigava. Uma rede onde aparência era tudo, e verdade, nada. Na semana seguinte, recebi novas instruções por e-mail criptografado, enviado de um endereço temporário. Priorizar vigilância de suprimentos da empresa TerraSul. Possível ligação com contratos militares. Evite contato direto com suspeitos ligados à alta patente. TerraSul era justamente o nome gravado nas caixas que o gerente sempre acompanhava. Coincidência? Nunca existem coincidências nesse tipo de missão. Comecei a reparar com mais atenção nos caminhões que chegavam. Placas trocadas, motoristas diferentes a cada dia, mas sempre descarregando a mesma quantidade de produtos. Um deles, certa noite, me olhou de um jeito estranho, como se me reconhecesse. Perguntou casualmente se eu já tinha servido. Eu gelei. Fingi rir e disse: "Servido de quê? Café?" Ele sorriu e mudou de assunto, mas o olhar permaneceu. Aquilo me fez perceber que o disfarce estava mais frágil do que eu pensava. Nessa época, Gabriel, meu irmão, começou a me ligar com frequência. Dizia que mamãe andava estranha, saindo tarde, falando baixo ao telefone. Eu ouvia em silêncio, sem demonstrar nada.
Queria acreditar que ela era apenas vaidosa, não cúmplice, mas algo em mim já sabia que aquelas coincidências tinham um fio comum. Quando desligava, eu sempre lembrava da foto que recebi no envelope. Ela sentada ao lado do coronel investigado. Com o passar das semanas, o avental azul começou a me pesar tanto quanto o colete tático dos tempos de operação. A diferença era que agora, minha arma era o silêncio. Eu observava, anotava e esperava. Uma noite, ao fechar o caixa, o gerente se aproximou e disse sorrindo: "Você tem perfil de liderança, Natália? Já pensou em virar supervisora?" O convite parecia inocente, mas o tom tinha segundas intenções. Supervisores tinham acesso direto aos relatórios de entrada e saída. Exatamente o que eu precisava. Aceitei na hora. Na manhã seguinte, ele me entregou um crachá novo e uma chave de armário. Parecia o início de uma promoção, mas na verdade era a primeira brecha real da missão. Com o crachá, consegui acesso ao escritório interno. Lá, escondido entre planilhas e documentos fiscais, encontrei um pendrive rotulado apenas como SCCO. Quando conectei ao computador, um único arquivo apareceu: Contratos Sigilosos Quartel. Abri. O coração disparou. Eram planilhas com códigos de remessa idênticos aos que eu via nas caixas descarregadas no mercado. Entre os nomes, um sobressaiu: Helena Duarte, minha mãe. Ela constava como uma das intermediárias de doações voluntárias, feitas por esposas de oficiais, exatamente o círculo do clube de cartas. A rota do dinheiro passava por ali. Minha mãe não era apenas uma espectadora do sistema, era parte dele. Fechei o arquivo, copiei tudo e escondi o pendrive na sola da bota. Voltei ao salão como se nada tivesse acontecido, cumprindo as últimas horas do expediente. Mas algo dentro de mim já não era o mesmo. O avental azul, antes apenas disfarce, agora era armadura. E o supermercado, antes cenário de humilhação, tornara-se campo de batalha. Quando cheguei em casa naquela noite, retirei a bota, tirei o pendrive e o coloquei dentro do envelope com a foto que havia recebido dias antes. 2 peças do mesmo quebra-cabeça. Faltava só entender quem movia as peças por trás e o quanto eu estava disposta a perder para revelar. Antes de dormir, olhei pela janela e vi, estacionado do outro lado da rua, o mesmo carro preto do homem que me observara na semana anterior. Os faróis apagados, o motor silencioso. Eu o encarei por um tempo e pela primeira vez em meses senti algo parecido com medo, mas não recuei. Fechei as cortinas, sentei na cama e escrevi uma frase no meu caderno de missão. Entre o uniforme e o avental, continuo sendo a mesma soldado, só mudei de campo. Apaguei a luz e dormi. O que eu não sabia é que o dia seguinte traria o primeiro tiro, e não seria de arma, mas de verdade. Voltar para casa, depois de um turno inteiro fingindo ser outra pessoa, era quase tão exaustivo quanto enfrentar uma operação de campo. O silêncio das paredes parecia me observar. Aquele apartamento de 3 quartos, herdado do meu pai, sempre foi o símbolo daquilo que minha mãe chamava de estabilidade de família tradicional. Para mim, era só um museu de expectativas quebradas. Nenhum quadro tinha sido trocado desde a morte dele. A poltrona onde ele costumava ler os jornais ainda guardava a marca funda de seu corpo, como se ele ainda estivesse ali, calado, observando o caos que deixamos crescer. Minha mãe morava a apenas 4 quarteirões dali, e ainda assim eu me sentia como se houvesse um oceano entre nós. Quando meu pai morreu, ela preencheu o vazio com status, clubes, amigas, jantares, o mesmo roteiro de aparências que repetia desde sempre. Eu, ao contrário, mergulhei no trabalho militar, buscando um tipo de ordem que o luto tinha destruído. Nosso relacionamento, que já era frágil, implodiu de vez quando decidi me alistar. Ela dizia que filha de boa família não precisa andar fardada para provar valor. Eu nunca respondi, porque no fundo sabia que não era comigo que ela estava falando. Era com o espelho. Nos últimos anos, nossas conversas se resumiam a telefonemas protocolares e aniversários forçados. O dia do clube de cartas foi apenas a confirmação do que eu já sabia. Não existia mais laço. Só o hábito de fingir que havia. E ainda assim, quando eu descobri seu nome nas planilhas do pendrive, senti um arrepio que misturava raiva e incredulidade. Não porque eu duvidasse da capacidade dela de se envolver em tramas por poder, mas porque, de alguma forma,
Eu ainda acreditava que ela fosse incapaz de algo que pudesse comprometer o nome do meu pai. Eu o conhecia. Ele jamais aceitaria aquilo. Naquela noite, sentei no chão da sala, diante da antiga estante de madeira. Dentro dela, guardo alguns objetos de infância. Minha primeira medalha da escola militar, uma foto amarelada do dia em que me formei e uma pequena caixa de ferro onde estão as cartas que ele me escrevia quando eu servia em missões fora do estado. Abri uma delas, datada de 2014. Filha, o mundo vai tentar te dobrar, mas você nasceu para andar reta, mesmo em terreno inclinado. Eu reli essa frase várias vezes. Era quase uma profecia. O som do interfone me arrancou do pensamento. Era Gabriel. Minha mãe provavelmente havia mandado ele até mim. Posso subir? Perguntou. E antes que eu respondesse, ele já estava no elevador. Meu irmão sempre foi o mediador, o pacificador, aquele que acreditava que o tempo cura tudo. Mas o tempo, quando o veneno é constante, só espalha mais. Quando ele entrou, olhou em volta e comentou: "Você devia pintar essas paredes. Parece que ainda mora no quartel." Eu sorri de leve. Talvez porque eu nunca tenha saído de um. Ele sentou no sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e disse em tom baixo: "Mãe está preocupada. Disse que você anda distante. E comentou que te viu no trabalho. Ela acha que você está se escondendo de algo." Por um instante, achei que ele sabia mais do que parecia, mas percebi que não. Ele falava com inocência. Gabriel sempre acreditou que nossa mãe era apenas vaidosa, não manipuladora. "Ela está se envolvendo com gente perigosa, Gabriel", disse sem pensar. Ele riu, surpreso. "Perigosa? Você fala como se estivéssemos num filme. São senhoras que jogam buraco e tomam vinho, Natália." Eu suspirei. É exatamente assim que o perigo se disfarça. Ele balançou a cabeça, rindo nervoso, e mudou de assunto. Falou do trabalho dele, de uma viagem a São Paulo, de coisas triviais, mas percebi em seu olhar algo diferente. Preocupação genuína. "Você não dorme direito, né?" perguntou. "Desde quando?" respondi. Ele desviou o olhar, como se não quisesse insistir. Quando ele saiu, o apartamento voltou ao silêncio. Fiquei um tempo olhando pela janela, observando as luzes da rua refletirem nas vidraças dos prédios. Eu sabia que, se o nome da minha mãe aparecia nos documentos, ela estava envolvida mais profundamente do que parecia. Talvez usassem o nome dela como fachada. Talvez ela mesma assinasse sem entender o que estava validando. Ou talvez entendesse muito bem. A única forma de ter certeza era seguir o rastro, e eu sabia por onde começar. O clube de cartas. No sábado, pedi dispensa do turno e fui até lá, no mesmo horário em que elas costumavam se reunir. Fui sem uniforme, sem avental, apenas como eu mesma. Calça jeans, blusa branca, cabelo preso. Quando entrei, o segurança da portaria hesitou, mas me reconheceu e deixou passar. O salão estava cheio. Risadas, copos de cristal, o barulho das cartas sendo embaralhadas. Elas me viram e o silêncio caiu por alguns segundos, como quando um general entra numa sala. Minha mãe, surpresa, tentou disfarçar. "Filha, que bom te ver. Veio se desculpar?" Eu caminhei até a mesa, firme. "Não, mãe. Vim observar o jogo." As amigas trocaram olhares. Uma delas, a mesma Clotilde, sorriu com deboche. Parece até interrogatório. Eu mantive o olhar frio. Quem não deve, não teme. A partida continuou, mas o ambiente perdeu o tom leve. Enquanto fingia olhar distraída às jogadas, percebi que uma das mulheres usava uma pulseira dourada com o brasão da Terra Sul, a mesma empresa das planilhas. Tirei uma foto mental do rosto dela. Quando saí, fingindo ir ao banheiro, passei pelo corredor e notei uma sala ao fundo, com a porta entreaberta. Dentro, pilhas de papéis, pastas e uma impressora portátil. Peguei uma folha qualquer do topo e coloquei na bolsa sem olhar. Saí rápido, disfarçando. De volta ao carro, abri a bolsa e vi o cabeçalho. Fundação de Apoio Social das Famílias Militares. Convênio Terra Sul. Havia carimbos, assinaturas e números de contas. A assinatura da minha mãe estava lá, nítida, firme, ao lado da do coronel. Eu fechei os olhos, sentindo o ar sumir dos pulmões. A confirmação era dolorosa. Ela não só sabia, ela participava. Em casa, espalhei as folhas sobre a mesa e comecei a organizar tudo. O padrão era claro.
Doações desviadas, contratos falsos, fundações fantasmas. O dinheiro circulava entre as esposas de oficiais, os intermediários civis e o mercado onde eu trabalhava, que lavava parte das remessas em nome de fornecedores inexistentes. Eu era a peça que faltava, a única dentro da estrutura capaz de reunir as provas. Passei a noite acordada, cruzando dados e imprimindo relatórios. A cada linha que lia, a imagem da minha mãe desmoronava um pouco mais. A mulher que me criticava por não ter estabilidade era a mesma que sustentava o luxo dos jantares com dinheiro público. Quando amanheceu, fechei a pasta e a escondi dentro da caixa de ferro, junto com as cartas do meu pai. Aquele segredo agora era uma arma. E eu sabia que, quando a hora chegasse, ele falaria mais alto que qualquer grito. No domingo, ela me ligou cedo. A voz estava tensa, mais baixa que o normal. Natália, precisamos conversar. Concordei. Marcamos um café perto do parque. Quando cheguei, ela já estava lá, impecável como sempre. Pediu um cappuccino, olhou em volta e sussurrou: "Não se meta nas minhas coisas." Fiquei em silêncio. Ela continuou: "Não faço ideia do que você está imaginando, mas você não entende o quanto esse mundo é complexo. Há favores, há acordos. É assim que as coisas funcionam." Eu a encarei. "Favores pagos com o nome do pai?" Ela empalideceu. "Você mexeu onde não devia, Natália. Isso pode te custar caro." Foi nesse instante que percebi. Ela sabia que eu sabia. E ainda assim, não mostrava remorso. Apenas medo. Não de ser presa, mas de ser exposta. De perder o brilho que sustentava sua reputação. "Você sempre quis me envergonhar," ela disse com os olhos marejados. "Nem quando servia o exército você soube ficar no seu lugar." Eu respirei fundo, tentando conter a raiva. Talvez o meu lugar nunca tenha sido o seu. Levantei, deixei o dinheiro do café na mesa e saí. Atrás de mim, ela gritou meu nome, mas eu não olhei para trás. Naquela noite, o telefone tocou novamente. Era Gabriel, aflito. "Mãe teve uma crise de pânico. Está dizendo que está sendo seguida. O que está acontecendo, Natália?" Eu fechei os olhos, o cansaço me invadindo como um peso no peito. "A verdade está chegando, Gabriel, e ela não está pronta para encarar." Deitei e fiquei olhando o teto. Pela primeira vez, entendi que minha missão e minha história pessoal tinham se tornado uma coisa só. O exército podia ter me designado para investigar um esquema de corrupção, mas o que eu estava realmente desvendando era o mapa emocional de uma família construída sobre mentiras. A casa onde cresci nunca foi lar. Era um palco. E agora, o espetáculo estava prestes a ruir. No mercado, o tempo parecia correr em outro ritmo. Lento, impessoal, exato como um relógio sem dono. Os dias se repetiam com a mesma coreografia. Carrinhos empurrados, leitores de código apitando, vozes automáticas anunciando promoções. E entre esses ruídos, eu me tornava cada vez mais parte do cenário, como uma sombra disciplinada. Ser invisível era parte da missão, mas também uma forma de sobrevivência. Descobri que há um tipo de poder em passar despercebida, o poder de ver sem ser vista. A rotina tinha um certo tipo de anestesia. Eu me misturava aos clientes, às conversas banais sobre o preço do arroz e o calor da semana, enquanto o verdadeiro jogo acontecia nas entrelinhas. A cada turno, observava rostos, comportamentos, gestos. Comecei a notar padrões. Caixas que evitavam registrar certas remessas, caminhões que descarregavam fora do horário, motoristas que assinavam recibos falsos. Era uma rede bem montada, e o supermercado era só o elo mais visível. Mesmo assim, o peso de viver duas vidas ao mesmo tempo começou a me cobrar. Às vezes, ao final do expediente, eu olhava para minhas mãos. Aquelas mesmas mãos que já seguraram armas, mapas e documentos sigilosos, agora marcadas por detergente e papel de recibo. Havia um tipo de ironia cruel em tudo aquilo. Eu, uma oficial treinada, com cursos de estratégia e sobrevivência, fingindo não saber abrir uma gaveta trancada ou carregar uma caixa de frutas. Mas o disfarce funcionava. E quanto mais eu me tornava invisível, mais informações vinham até mim. Certa manhã, o gerente me chamou à sala dele. Disse que uma funcionária havia sido demitida por inconsistências no caixa e que eu passaria a supervisionar os novos registros de estoque. Soava como um prêmio, mas eu sabia o que significava.
mais acesso. E com acesso vinha risco. Passei o restante do dia reorganizando planilhas, fingindo revisar produtos, enquanto meus olhos caíam sobre cada número alterado, cada nota sem origem. Entre os documentos, encontrei uma série de remessas de mantimentos de base, com destino a um endereço que eu conhecia bem, o Almoxarifado Central do Exército. O código do lote, S34BR92, era o mesmo que aparecia nas planilhas do pendrive. Aquilo era a prova concreta de que a ponte entre o mercado e os contratos militares existia. Eu tirei fotos com o celular, enviei para o e-mail criptografado da operação e deletei o histórico. Às vezes, as mãos tremiam, não de medo, mas de consciência, porque quanto mais eu descobria, mais percebia o quão perto de mim estavam as raízes da corrupção. Naquela tarde, uma situação inesperada quase comprometeu tudo. Um cliente se aproximou do caixa e me olhou com uma expressão confusa. Era um ex-sargento que servira comigo no batalhão de Aratu. Ele demorou alguns segundos para me reconhecer, e eu percebi quando seus olhos se arregalaram. "Tenente Duarte?" sussurrou. Meu coração congelou. Sorri, forçando a naturalidade. "Desculpe, senhor. Deve estar confundindo." Ele franziu o senho, mas não insistiu. Pagou e saiu. Ainda assim, aquele pequeno encontro bastou para me tirar o sono por 2 noites seguidas. A ordem era clara. Ninguém podia me reconhecer. Na madrugada do 3º dia, recebi uma mensagem sem remetente. Identificação quase comprometida. Redobrar cautela. Círculo social em observação. O comando sabia. E eu sabia o que aquilo significava. O foco da investigação começava a se estreitar. O círculo social era o clube de cartas. Era minha mãe. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e silêncio. Continuei a desempenhar o papel de funcionária exemplar, enquanto por dentro, cada detalhe me corroía. O contraste entre o avental e o uniforme mental era cada vez mais brutal. Lembro de um dia específico, uma segunda-feira cinzenta, quando percebi o que significa realmente ser invisível. Um grupo de jovens entrou no mercado, ruidosos, impacientes, rindo alto. Entre eles, uma garota de uns 20 anos me empurrou sem pedir desculpas. Eu apenas sorri e continuei recolhendo os carrinhos. Quando fui ao depósito buscar um novo lote de produtos, ouvi 2 funcionários cochichando. "Ela parece gente boa, mas dá pra ver que é daquelas que não conseguiram nada melhor da vida." Eles riram. A frase ficou reverberando na minha cabeça o resto do dia. Eu não senti raiva. Senti um vazio antigo, aquele tipo de tristeza que vem quando você percebe que as pessoas acreditam que só o que é visível tem valor. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei o apartamento revirado. Nada roubado, mas tudo fora do lugar. As gavetas abertas, o envelope com a foto da minha mãe mexido, a caixa de ferro fora da prateleira. O invasor sabia o que procurar. Sentei no chão, respirando devagar, forçando o raciocínio a se manter lúcido. Liguei para Gabriel. Ele atendeu sonolento. "Aconteceu algo?" perguntou. "Nada demais", respondi. "Apenas um susto." Eu não podia envolvê-lo. Ainda não. Decidi dormir vestida, com a pistola escondida sob o travesseiro. Um hábito antigo, que pensei ter deixado no passado. Às 3 da manhã, ouvi o barulho do elevador e passos no corredor. Luzes de lanterna atravessaram a fresta da porta. Permaneci imóvel, respirando baixo, até que o silêncio voltou. Quando amanheceu, o prédio estava normal. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum vestígio. Apenas um bilhete preso sob a porta. "Pare de cavar." Levei o papel até a pia, queimei com o isqueiro e deixei as cinzas escorrerem pelo ralo. Não chorei. Apenas senti o corpo endurecer. Era o aviso. E, ironicamente, era o sinal de que eu estava chegando perto demais da verdade. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observada se intensificou. Um carro preto, o mesmo de antes, estacionava sempre do outro lado da rua. O motorista nunca saía. Às vezes apenas ligava o motor, deixava por alguns minutos e ia embora. Avisei o comando por mensagem cifrada, e a resposta foi imediata. A operação entrou em fase final. Preparar para a exposição pública. Evite contato com familiares. Mas como evitar o contato se a principal peça do tabuleiro era justamente minha mãe? A mulher que me criou para ser impecável agora fazia parte do lado que eu precisava desmantelar.
E para piorar, a linha entre justiça e vingança começava a se confundir dentro de mim. Um sábado, enquanto organizava prateleiras, senti alguém me observar. Olhei por cima do ombro e vi o mesmo homem de terno preto que havia aparecido antes. Ele se aproximou calmamente, sem pressa. "Boa tarde, senhor", disse eu, no tom profissional. Ele respondeu baixinho, quase num sussurro. "O círculo se fechou, tenente. Amanhã, tudo vem à tona." Eu continuei empacotando como se nada tivesse sido dito. Quando ergui os olhos novamente, ele já havia sumido. Voltei para casa com a cabeça girando. Amanhã. O que significava amanhã? Uma denúncia pública? Uma prisão? Ou algo pior? Naquela noite não consegui dormir. Caminhei de um lado para o outro do quarto, ouvindo o vento bater na janela. E foi nesse silêncio que percebi o quanto eu tinha desaparecido do mundo. Ninguém sabia quem eu era de verdade. No mercado, eu era só mais uma funcionária. Na minha família, eu era a filha que fracassou. E para o comando, apenas uma peça descartável. A solidão de quem vive entre identidades é uma espécie de morte lenta, mas necessária. Na manhã seguinte, acordei antes do sol e fui até a varanda. A cidade ainda dormia, mas algo no ar parecia diferente, como o silêncio que antecede um disparo. Fui até o espelho, olhei meu reflexo e por um segundo vi duas pessoas. A mulher de avental e a militar escondida atrás dos olhos cansados. "Invisível, mas inteira", murmurei. Às 8, o telefone tocou. Era Gabriel, com a voz alterada. "Liga à TV agora." Peguei o controle e apertei o botão. A imagem abriu num noticiário matinal. O título da reportagem: Operação Horizonte. Polícia Militar desmantela esquema de desvio em contratos de abastecimento. Meu coração parou por um instante. E no meio das imagens, reconheci rostos. O gerente do mercado, 2 motoristas. E no final, o mais cruel dos reconhecimentos. Minha mãe sendo escoltada por agentes, com o rosto coberto, mas o anel de pérolas reluzindo sob o sol. O repórter falava sobre a participação de familiares de militares de alta patente. E enquanto eu assistia, o mundo parecia dissolver ao meu redor. Gabriel gritava ao telefone, perguntando o que estava acontecendo. Eu apenas desliguei. Não havia o que dizer. A operação tinha se concretizado, mas o preço era a ruína da minha família. Aquela foi a primeira vez que me senti realmente invisível, não por escolha, mas por consequência. Invisível para o mundo, para o público que agora via minha mãe como vilã, e para mim mesma, que já não sabia onde terminava o dever e começava a dor. Sentei no sofá, o som da TV ecoando longe. A reportagem repetia as mesmas imagens, e em um dos trechos, o repórter mencionou: fontes anônimas colaboraram ativamente com as investigações. Eu sorri de leve. Essa era a minha existência resumida a uma frase: fonte anônima. Naquela noite, o telefone tocou outra vez. Um número desconhecido. Atendi em silêncio. Uma voz masculina, pausada, disse: "Parabéns, tenente. O país agradece. Agora desapareça por uns dias." A linha caiu. Desliguei o telefone, apaguei as luzes e me sentei diante da janela aberta. Lá fora, a cidade seguia igual, mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Eu havia cumprido a missão e, ao mesmo tempo, perdido tudo o que me restava daquilo que chamava de lar. A notícia se espalhou com a velocidade de uma explosão. No início, era só uma nota de rodapé nos telejornais. Operação Horizonte desmonta a rede de corrupção ligada a contratos militares. Mas bastaram algumas horas para as imagens tomarem conta de todas as telas. O nome da minha mãe não foi mencionado de imediato. Apenas seu rosto, borrado, seu colar de pérolas reluzindo sob o sol como uma ironia do destino. No fim da tarde, quando voltei para casa, o celular vibrava sem parar. Mensagens, chamadas perdidas, repórteres tentando contato. Mas foi o nome de Gabriel na tela que me fez hesitar. Atendi. "Natália?" A voz dele soava estrangulada, entre raiva e desespero. "O que é isso que estou vendo? É verdade? Você sabia?" O som da televisão ecoava do outro lado da linha. Eu ouvia a repórter narrando, com aquele tom frio e teatral, que a Polícia Federal havia encontrado documentos com assinaturas de esposas de oficiais e intermediários civis.
acusados de lavar dinheiro público em contratos de abastecimento militar. Eu fechei os olhos. Gabriel, me escuta. Ele não deixou. Você sabia. Claro que sabia. Foi você quem denunciou, não foi? Houve um silêncio longo, denso, como um campo minado. Eu respirei fundo, apoiando a testa na parede. Sim, disse, enfim. Mas não foi por vingança. Foi por dever. Do outro lado, ouvi um som abafado. Ele deve ter batido algo na mesa. Dever. Repetiu. Dever. Você destruiu a nossa mãe. As palavras vieram como um soco. Eu tentei manter a voz firme. Eu não destruí ninguém. Ela se destruiu sozinha, quando escolheu o caminho errado. Gabriel riu. Um riso nervoso. Incrédulo. Você fala como se fosse um robô. Ela é sua mãe, Natália. Você entregou a própria família. A ligação caiu logo depois. Eu fiquei ali, com o telefone ainda colado ao ouvido, ouvindo o som vazio da linha cortada. Durante horas, fiquei imóvel no sofá, assistindo às mesmas imagens repetidas no noticiário. Minha mãe entrando no carro da polícia, o clube de cartas interditado, o gerente do mercado sendo levado algemado. A apresentadora sorria entre uma notícia e outra, como se a tragédia fosse apenas mais um intervalo entre comerciais. Do lado de fora, a cidade seguia com o mesmo barulho, o mesmo trânsito, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que, em algum momento, Gabriel iria aparecer. E apareceu. Por volta das 9 da noite, a campainha tocou. Quando abri a porta, ele estava lá, olhos vermelhos, o rosto tenso. Entrou sem pedir licença, sem dizer uma palavra. Jogou as chaves na mesa e começou a andar pelo apartamento. Não consigo acreditar, murmurou, passando a mão nos cabelos. Ela está lá, Natália, na cadeia. Uma mulher de 62 anos, humilhada, chamada de criminosa na frente das câmeras. E você dorme tranquila? Fiquei em pé, encostada na parede. Você acha que eu durmo? Perguntei. Ele me encarou com desprezo. Acho que você nunca soube o que é família. A frase me cortou mais do que eu esperava. Família? Repeti. Família é esconder crime? É fingir que o certo e o errado são questão de conveniência? Ele respirou fundo, se aproximou e eu vi o tremor nas mãos dele. Ela errou, tá bem? Mas era só dinheiro. Só política, como todo mundo. Você não precisava expor assim. Só dinheiro? Minha voz saiu baixa, mas cortante. O dinheiro que era para alimentar soldados, escolas, abrigos. O dinheiro que sustentava a vaidade dela. Quantas pessoas você acha que dormiram com fome para ela bancar aquele colar? Gabriel me olhou como se eu fosse um estranho. Você fala igual aos repórteres. Sem coração. Ele virou as costas e foi até a janela. Ficou um tempo em silêncio, olhando as luzes da cidade. Quando falou de novo, a voz estava diferente, quase um sussurro. Sabe o que ela disse quando te viu na TV, fardada de novo? Ela desmaiou. Eu o encarei. Ele se virou. Sim, desmaiou. Porque até o último segundo ela acreditava que você era só uma caixa de supermercado. Ela não fazia ideia. Por um instante, tudo pareceu suspenso no ar. As palavras dele atravessaram meu peito com um peso impossível de descrever. Eu não respondi. Ele continuou. Ela acordou no hospital, chorando, pedindo para te ver. Disse que se soubesse que era uma operação, teria te protegido, que nunca teria feito o que fez. Eu fechei os olhos. Ela teria, sim. Ela sempre teria. Ele respirou fundo, exausto. Você acha que tudo é preto e branco, Natália? Certo e errado. Mas o mundo não é assim. O mundo é cinza. Eu dei um passo em direção a ele. Então por que todo mundo que vive nesse cinza termina sujo, Gabriel? Ele ficou quieto. O silêncio entre nós era tão pesado que parecia material. Finalmente, ele pegou as chaves e caminhou até a porta. Sabe o que é engraçado? A mãe sempre disse que você nasceu para mandar, que um dia o seu senso de dever ia te deixar sozinha. E ela estava certa. Ele saiu e bateu a porta. Quando fiquei sozinha, o corpo todo tremeu. Fui até a cozinha, enchi um copo d'água e bebi devagar. Pela janela, vi o reflexo da minha própria imagem, o rosto firme, mas cansado. Lembrei-me das palavras do comandante, anos atrás, durante o treinamento. Ser soldado é suportar o peso do que é justo, mesmo quando o mundo inteiro chama de traição. Nos dias seguintes, o caos tomou forma. As manchetes mudaram de tom. O escândalo virou espetáculo.
Revistas exibiam fotos da minha mãe com legendas sensacionalistas. As redes sociais se dividiram entre indignação e curiosidade. Algumas pessoas me mandaram mensagens anônimas de apoio, outras de ódio. Alguém pichou o portão do meu prédio com a frase: "Rato de farda". Eu apenas limpei e segui. Uma semana depois, fui chamada ao Comando Central, em Brasília. Viaturas discretas, corredores silenciosos, olhares que evitavam contato. O coronel responsável pela operação me recebeu em uma sala sem janelas. "Tenente Duarte", disse ele, "a missão foi cumprida com excelência, mas houve vazamento de informações. Parte da imprensa descobriu que a denúncia inicial partiu de dentro da corporação, e seu nome está sendo ventilado." Senti o estômago afundar. "Estão me expondo?" perguntei. Ele balançou a cabeça. "Ainda não, mas é questão de tempo. Por isso vamos antecipar sua transferência. Você ficará fora do país por algumas semanas." Entregou-me uma pasta com instruções. No rodapé, um carimbo. Classificação sigilosa. Operação encerrada. Saí do prédio e sentei no banco do jardim interno. O sol de Brasília tinha aquele brilho seco, quase branco. Peguei o celular e abri as fotos salvas da operação. Provas, documentos, a assinatura da minha mãe. Apaguei uma por uma. Já não eram necessárias. A verdade estava lá fora. Naquela noite, Gabriel voltou a ligar. A voz dele estava diferente. Cansada, mais branda. "Ela vai ser julgada", disse. "Mas não vai para a prisão comum. Advogados, sabe como é. Vão alegar doença, idade, sei lá. Ela quer te ver." "Pra quê?" perguntei. "Para pedir perdão." Demorei alguns segundos para responder. Perdão é uma palavra que exige arrependimento, Gabriel. E arrependimento é coisa rara em quem vive de aparência. Ele suspirou. "Você vai mesmo deixar ela morrer achando que você a odeia?" Olhei para o teto. "Eu não a odeio. Eu só deixei de tentar salvá-la." Do outro lado da linha, silêncio. Depois um sussurro. Ela disse que sente orgulho. Sorri de leve, um sorriso triste. Ela sempre confundiu orgulho com amor. Quando desliguei, o peso que carregava há meses começou a mudar de forma. Não era mais raiva, nem culpa. Era só uma aceitação amarga, como quem entende que algumas guerras não têm vencedores, apenas sobreviventes. No dia seguinte, fui até o hospital militar onde ela estava internada sob custódia. Vi sua silhueta pela janela, pequena, frágil, os cabelos grisalhos soltos, os olhos perdidos. Por um instante quis entrar. Quis dizer que eu nunca quis destruí-la, apenas libertar o nome que meu pai deixou. Mas fiquei parada, do lado de fora. A mulher que me criou estava ali, viva. Mas a mãe que um dia admirei tinha morrido há muito tempo. Voltei para o carro e liguei o motor. O rádio noticiava a repercussão internacional da operação. "O exército reafirma compromisso com a ética e a transparência", dizia o locutor. Eu aumentei o volume e deixei a voz dele preencher o vazio. No meio da estrada, o celular vibrou de novo. Era uma mensagem de número desconhecido. Tudo começou em casa e terminou lá também. Nenhum nome, nenhum contexto. Mas eu sabia o que significava. A operação tinha acabado, sim. Mas a história, a minha história, ainda não. Dirigi sem rumo por horas, até o céu começar a mudar de cor. No retrovisor, vi o reflexo do sol nascendo. Pálido, mas firme. Pensei em Gabriel, em minha mãe, em meu pai. E percebi que, no fim, o que restava de família era só isso. O sangue, o silêncio e a memória do que poderia ter sido. A estrada à frente era longa. E pela primeira vez em meses, eu não estava em missão. Eu estava voltando a existir. Poucos dias depois da operação, a cidade parecia ter engolido meu nome. Eu andava pelas ruas e sentia os olhares. Alguns de curiosidade, outros de julgamento, a maioria de silêncio. A imprensa já sabia. A filha da investigada era uma agente infiltrada. Meu rosto apareceu em manchetes breves, sem fotos, apenas com títulos genéricos. Militar colaborou com investigação interna. A maioria das pessoas não fazia ideia do que isso significava. E eu não podia explicar. O comando cumpriu o prometido. Recebi ordens para me afastar por tempo indeterminado. Recuperação emocional, chamaram. Na prática, era uma forma discreta de me tirar do alcance das câmeras. Fui transferida para uma base administrativa no litoral do Rio Grande do Norte,
onde passei as primeiras semanas em silêncio, ajudando com relatórios e arquivos de rotina. Nenhuma farda, nenhum campo, nenhum comando. Apenas o barulho do mar entrando pelas janelas do alojamento. Ali, entre papéis e vento salgado, a solidão ganhou outra forma. Eu não era mais a filha da dona Helena, nem a tenente infiltrada. Era só Natália, tentando reaprender a existir fora das missões. Dormia pouco, comia menos ainda. Às vezes, sonhava com o som dos scanners do supermercado misturado às ordens de comando. Ação confirmada, infiltração concluída, fonte neutralizada. Acordava suando, o corpo rígido, os dedos ainda agarrando o lençol como se fosse um coldre. Mas foi ali, longe de tudo, que recebi o dossiê completo da operação. Um envelope lacrado, entregue por um mensageiro de Brasília. Dentro, relatórios, nomes, datas. E no fim, um resumo classificado com a rubrica do alto comando. Operação Horizonte, iniciada há 14 meses, com o objetivo de investigar desvio de recursos destinados à manutenção alimentar de unidades militares em 5 estados. A agente designada, Tenente Natália Duarte, foi selecionada por vínculo familiar com pessoa de interesse, Helena Duarte. Fiquei olhando aquela frase por um longo tempo. Selecionada por vínculo familiar. Então era isso. Eu não fora escolhida pelo meu desempenho, nem pela minha experiência em campo. Fui escolhida porque o sangue que corria em mim era o mesmo de quem estava sendo vigiada. A missão nunca foi sobre confiança, foi sobre conveniência. Fechei o dossiê e caminhei até a praia. O vento era forte, a areia fria sob os pés. Pensei em todas as vezes que repeti para mim mesma que estava fazendo aquilo pelo país, pela justiça, pela honra. Mas ali, sozinha, percebi que talvez tivesse sido só um instrumento. Uma peça usada para limpar uma sujeira que não era só da minha família, mas de toda uma estrutura. Nos dias seguintes, mergulhei nos documentos. Havia trechos censurados, partes riscadas, nomes apagados. Mas um detalhe chamou minha atenção. Uma lista de transferências bancárias antigas, datadas de antes mesmo de eu ter sido recrutada. No topo, o nome de um destinatário codificado. CHS, Projeto Nordeste. A quantia era absurda. Na margem, uma observação escrita à mão. Fonte: Helena Duarte, Clube de Cartas. A investigação havia começado muito antes de mim. E mais grave, continuava mesmo depois da operação. Alguém ainda estava movimentando dinheiro. Enviei uma mensagem cifrada para o contato do coronel responsável. Movimentações persistem. Solicito autorização para rastreio pessoal. A resposta veio no mesmo dia. Negado. Caso encerrado. Mas eu nunca soube desistir quando algo não fazia sentido. Então comecei a rastrear por conta própria. Usando contatos antigos, chamei Mendes, o capitão que fora meu instrutor e que discretamente me devia um favor. Ele me atendeu de madrugada com a voz rouca. Você devia estar descansando, Natália. Feche esse ciclo. Eu ri, sem humor. Você sabe que nunca fechei nada. O que é o Projeto Nordeste? Houve uma pausa longa do outro lado. Isso não está nos seus relatórios. Exato. Por que não está? Ele suspirou. Porque envolve gente que não aparece em relatórios. Gente que está acima de todos nós. O clube de cartas era só a ponta. O verdadeiro esquema era no abastecimento logístico do norte. Helena era apenas o rosto conveniente. As palavras dele me deixaram paralisada. Então ela era só uma peça? Perguntei. Todos somos, Natália. Uns apenas caem primeiro. Depois disso, a ligação caiu. Passei a madrugada acordada, olhando os relatórios. As planilhas agora pareciam um mosaico de segredos. Pela primeira vez, comecei a duvidar de tudo. Da missão, do comando, até do conceito de justiça que me havia movido por tantos anos. Será que tinham me usado apenas para dar legitimidade à operação? A filha que denuncia a própria mãe. Um enredo perfeito para as manchetes. Alguns dias depois, recebi a visita inesperada de Dorival, um coronel aposentado que eu conhecia desde os tempos de formação. Ele me encontrou no pátio, enquanto eu organizava papéis. Soube do seu afastamento, disse, com aquele tom que misturava compaixão e autoridade. Você agiu certo, mas certas verdades são mais pesadas do que parecem. Entregou-me um pequeno envelope e foi embora.
Dentro, havia apenas uma foto antiga. Minha mãe, mais jovem, ao lado do meu pai, e de um homem que eu nunca tinha visto. O mesmo coronel que liderou a operação. Atrás, uma anotação. Tudo começou antes de você nascer. Aquela frase me perseguiu. Fui até os arquivos do quartel e, com um pouco de insistência, consegui acesso aos registros antigos. Descobri que o coronel havia sido parceiro de negócios do meu pai nos anos 80, quando criaram uma cooperativa de abastecimento militar, que, anos depois, virou a atual Terra-Sul. As conexões estavam ali, escondidas em décadas de documentos. E, de repente, percebi a crueldade de tudo. A corrupção que destruiu minha mãe tinha começado na geração anterior. Meu pai, o homem que eu idealizava, talvez não tivesse sido tão inocente. Fechei as pastas com as mãos trêmulas. O chão da minha história inteira começava a se mover sob meus pés. Não havia inocentes. Apenas diferentes níveis de culpa. Naquela noite, sentei na beira da cama e fiquei olhando o mar pela janela. Senti raiva. Raiva de ter acreditado, de ter lutado por uma justiça que talvez nunca existisse de verdade. Mas, acima de tudo, senti uma espécie de alívio perverso, como se a mentira finalmente tivesse perdido a força. No dia seguinte, enviei uma mensagem curta ao comando. Missão finalizada. Pedido de desligamento voluntário. Horas depois, recebi a confirmação. A farda, que por anos foi minha segunda pele, agora seria apenas lembrança. Passei os dias seguintes esvaziando gavetas, embalando as poucas coisas que me restavam. No último dia, ao fechar o armário do alojamento, encontrei dentro da minha mala o mesmo colar de pérolas que minha mãe usava. Nenhuma carta, nenhuma explicação, apenas o colar. Fiquei olhando para ele por longos minutos. Aquele objeto que simbolizava vaidade, orgulho e mentira agora estava nas minhas mãos. Mudo, frio, sem brilho. Levei-o até a praia e fiquei ali, em pé, com os pés na areia molhada, o vento batendo forte no rosto. Abri a mão e deixei o colar cair na água. As ondas o arrastaram devagar e o brilho se perdeu no escuro. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, mas pela primeira vez senti que a guerra tinha acabado. Não porque venci, mas porque já não havia mais por quem lutar. Enquanto voltava pela areia, uma sensação de paz inesperada me invadiu. Pela primeira vez em anos, não havia ordens, nem segredos, nem família a proteger. Só eu, o mar e o som do vento apagando o passado. Mas no fundo, eu sabia, a verdade nunca desaparece completamente. Ela apenas muda de uniforme. A primeira manhã depois do desligamento foi estranha. Acordei sem alarme, sem a obrigação de dobrar lençóis em ângulo reto ou de escutar o som seco de um apito marcando o início do turno. O silêncio era tão denso que parecia uma presença. Um corpo imóvel sentado à beira da cama. Passei alguns minutos apenas respirando, observando o teto branco do quarto do alojamento vazio. Pela primeira vez em muitos anos, eu não devia explicações a ninguém. Nem à instituição, nem à minha família, nem a mim mesma. E ainda assim, aquele vazio tinha um gosto metálico, de batalha encerrada cedo demais. Abri a janela. O ar do litoral trazia cheiro de sal e ferrugem. O mar, lá embaixo, era um tapete cinzento que se estendia até onde a vista cansava. Peguei o casaco, caminhei até a areia e sentei sobre uma pedra. O som das ondas me lembrava o de uma respiração antiga, pesada, constante, viva. Pensei em quantas vezes o silêncio havia sido minha maior disciplina. Na vida militar, o silêncio é dever. Nenhum soldado comenta o que vê, o que sente, o que descobre. E eu aprendi isso tão profundamente que o hábito se transformou em escudo. Mas naquela manhã, percebi algo diferente. O silêncio também podia ser uma arma. Passei as horas seguintes em um tipo de transe. Revirei o dossiê mentalmente. A operação, minha mãe, o coronel, os relatórios, as mensagens codificadas. Tudo parecia um sonho distante. E ainda assim, parte de mim permanecia em alerta, como se ainda estivesse infiltrada em algum lugar. Fui até um café pequeno na vila próxima. O tipo de lugar onde ninguém pergunta nada e todo mundo finge não saber de ninguém. Sentei perto da janela, pedi um café preto e fiquei observando o movimento. Homens de boné, pescadores, turistas perdidos. Ali, eu era apenas mais uma mulher com o olhar distante.
foi quando notei o jornal dobrado sobre o balcão. Na capa, uma foto borrada. Minha mãe, saindo do hospital militar, amparada por 2 agentes. O título: Acusada colabora em delação premiada. Meu corpo gelou. Delação. A palavra me atravessou como uma lâmina. Significava que ela havia decidido falar. Sobre o quê? Sobre quem? Sobre mim? Peguei o jornal e li até o fim. Nenhum detalhe. Apenas o anúncio de que novas investigações se abririam, envolvendo oficiais de alta patente e empresas terceirizadas. Era o desdobramento natural daquilo que começou comigo. Só que agora, ela estava no centro e, possivelmente, buscando reduzir sua pena entregando tudo o que sabia. Paguei o café, dobrei o jornal e voltei para a base. A cada passo, sentia o peso de algo prestes a desabar. Quando entrei no alojamento, o telefone estava tocando. Um número restrito. Atendi sem dizer nada. Do outro lado, uma voz feminina. Tenente Duarte, aqui é da Corregedoria. Sua presença será necessária em Brasília dentro de 48 horas. Temos informações que exigem esclarecimento. A ligação caiu. Nenhuma explicação. Apenas a convocação. Por um momento, pensei em ignorar. Em deixar o mar engolir o passado. Mas a disciplina, velha companheira, falou mais alto. 2 dias depois, eu estava de volta à capital. O prédio da Corregedoria era o mesmo de sempre. Frio, impessoal, com aquele cheiro de papel velho e café requentado. Uma tenente de olhos claros me conduziu por um corredor estreito até uma sala sem janelas. Lá dentro, 2 coronéis e uma capitã jurídica esperavam. A capitã abriu uma pasta. A senhora tem consciência de que sua genitora está colaborando com o Ministério Público Militar? Fiz que sim, sem mudar a expressão. E que parte dos depoimentos envolve seu nome diretamente? Não respondi. Ela continuou. De acordo com o relato, a senhora teve acesso a informações sigilosas fora da cadeia hierárquica, agindo, em alguns momentos, de maneira autônoma. Isso tecnicamente constitui quebra de protocolo. Eu respirei fundo. Então vocês querem dizer que me usaram para limpar a sujeira e agora querem me punir por não ter esperado permissão para esfregar o chão? O coronel mais velho franziu o senho irritado. Modere o tom, tenente. Aqui não é interrogatório civil. Olhei direto para ele. Não. Aqui é onde a verdade morre de terno. O silêncio que se seguiu foi pesado. No fim, me dispensaram sem resposta. Disseram que entrariam em contato. Entrei no carro e dirigi até o antigo apartamento do meu pai. As persianas estavam quebradas, o ar parado. A poeira cobria os móveis como uma fina camada de lembrança. No quarto dele, encontrei uma caixa metálica que eu nunca tinha aberto. Dentro, pastas antigas, algumas com o selo da cooperativa militar que deu origem à Terra Sul. Em meio aos papéis, uma carta escrita à mão, datada de 1987. Se um dia ler isto, é porque a verdade encontrou você primeiro. Proteja o nome da nossa família, mesmo que isso custe o seu. Eu me sentei na cama, a carta tremendo entre os dedos. A caligrafia era dele, meu pai. Por um instante, senti raiva dele também, por ter me deixado herdar uma culpa que não escolhi, por ter se calado quando ainda havia tempo de impedir tudo. Foi ali que entendi, de forma dolorosa, que o silêncio sempre foi a linguagem da minha família. Meu pai se calou, minha mãe mentiu, e eu aprendi a observar sem dizer nada. 3 formas de silêncio, cada uma mais mortal que a anterior. No dia seguinte, voltei a Brasília para dar audiência com o Ministério Público. Nenhuma acusação formal, apenas esclarecimentos adicionais. A sala era pequena, iluminada demais. Do outro lado da mesa, 2 promotores. Um deles me olhou como quem encara uma figura trágica de um livro. Tenente Duarte, disse. Sua mãe entregou documentos que provam que a senhora agiu com autorização verbal do comando, sem registro formal. Isso significa que não há violação de conduta. Na prática, ela te protegeu. Senti o ar me escapar. Protegeu? Repeti. O promotor assentiu. Ela mencionou que aceitou colaborar justamente para garantir que o seu nome fosse limpo. Saí da sala atordoada. Na escadaria do prédio, o barulho dos passos ecoava como se o chão repetisse o que eu não conseguia entender. Minha mãe, a mesma mulher que me humilhou,
que se riu de mim diante das amigas, que viveu de aparências, tinha mentido pela primeira vez para fazer o bem e, ironicamente, o fez em silêncio. Voltei para o hotel e fiquei horas olhando pela janela. Brasília, ao entardecer, tem um tipo de luz que engana. Tudo parece limpo, ordenado, sereno. Mas eu sabia, por trás das janelas de vidro, a cidade guardava os segredos mais sujos do país. Nos dias seguintes, a imprensa divulgou discretamente o encerramento do processo contra mim. Nenhum destaque, nenhuma nota longa. Apenas uma linha perdida entre notícias de economia e esportes. Oficial absolvida de participação direta em esquema militar. Li aquilo sem emoção. A limpeza do meu nome não apagava o rastro do que vivi. Na semana seguinte, recebi um envelope no correio, sem remetente. Dentro, um único papel, com uma frase escrita à mão. Às vezes, calar é a única forma de dizer "eu te amo". Reconheci a letra da minha mãe. Fiquei muito tempo segurando aquele papel. Pensei em todas as vezes em que quis gritar, em que quis confrontar, expor, destruir. E percebi que o verdadeiro poder não estava em falar, mas em escolher o momento de não dizer. O silêncio que antes era imposto agora era escolha. Naquela noite voltei à praia. O vento era mais forte. As ondas batiam com raiva. Fechei os olhos e lembrei de tudo. O supermercado, o avental, as risadas, os códigos, as noites sem dormir. Tudo parecia distante, mas vivo. No meio da ventania, murmurei uma única frase quase inaudível. Acabou. O mar não respondeu. Mas pela primeira vez, senti que o silêncio era meu. Não como obediência, mas como liberdade. De volta ao quarto, abri o caderno antigo de anotações da missão. As páginas estavam manchadas, as letras tremidas. Escrevi a última linha sem pensar. O som da verdade é o silêncio depois do tiro. Fechei o caderno, deitei e adormeci com o barulho do vento. O passado, pela primeira vez, não veio me buscar nos sonhos. O dia seguinte começou com o som de vozes do lado de fora. Quando abri a cortina do pequeno quarto onde estava hospedada, vi 2 repórteres na calçada, um cinegrafista e uma mulher de microfone na mão. O sol ainda mal havia nascido, mas o escândalo nunca dorme. Desde que o Ministério Público encerrou oficialmente o processo, meu nome começou a circular de novo. Agora, não como suspeita, mas como símbolo de coragem institucional. Uma expressão tão artificial que me dava náusea. Queriam entrevistas, queriam fotos, queriam a história da filha que sacrificou o nome da própria mãe em nome da lei. O hotel me aconselhou a sair por uma saída lateral. A recepcionista, uma senhora de cabelos grisalhos, apenas murmurou: "Eles nunca estão satisfeitos. Hoje você é a heroína, amanhã, vilã." Ela tinha razão. Saí sem olhar para trás, tentando ignorar o zunido das câmeras, como tiros de lembrança. Caminhei até uma praça próxima e sentei num banco. O ar de Brasília era pesado, seco, cheio de poeira e promessas que nunca se cumprem. Meu celular vibrava sem parar. Mensagens de desconhecidos, convites para programas de TV, editoras querendo um livro, revistas pedindo fotos de arquivo pessoal. O país queria transformar meu silêncio em espetáculo, mas eu não tinha interesse em virar exemplo de nada. Eu só queria desaparecer. Voltei para o apartamento vazio do meu pai. As cortinas ainda estavam semi-abertas, deixando entrar a luz amarelada do meio-dia. O ar cheirava a papel velho e memória. Sentei no chão, entre as caixas que ainda não havia desempacotado, e fiquei ali, em silêncio, tentando encontrar sentido no que restava. Foi quando o telefone tocou. O mesmo número do hospital militar. Atendi com hesitação. Uma voz suave, a de uma enfermeira, informou: "Senhora Natália Duarte, sua mãe pediu para vê-la. Ela está sendo transferida hoje. Disse que precisa entregar algo pessoalmente." Por um instante, pensei em recusar. Tinha prometido a mim mesma que nunca mais voltaria àquele corredor frio. Mas havia algo na voz da enfermeira, uma mistura de urgência e delicadeza, que me desarmou. "Estou a caminho", respondi. O hospital ficava a poucos quilômetros dali. Quando entrei, senti o mesmo cheiro agridoce de desinfetante e metal que sempre me lembrou a ala médica dos quartéis. A funcionária me conduziu até um quarto isolado. A porta estava entreaberta. Entrei. Minha mãe estava sentada na cama,
com um lenço cobrindo a cabeça e um cobertor cinza sobre as pernas. O rosto, antes sempre maquiado e impecável, agora parecia o de outra pessoa, mais humano, mais vulnerável. Ela sorriu quando me viu, mas o sorriso foi breve, hesitante, quase um reflexo de costume. Eu sabia que viria, disse, a voz rouca. Fiquei em pé, sem saber o que fazer com as mãos. A enfermeira disse que a senhora queria me entregar algo. Ela assentiu e puxou da gaveta de cabeceira um envelope branco. É uma carta. Escrevi na noite anterior a minha confissão. Achei que nunca fosse te entregar, mas acho que mereço pelo menos o direito de ser ouvida. Peguei o envelope, mas não abri. Ela continuou. Durante anos achei que te protegia, que o silêncio era a forma mais digna de manter a família unida. E quando percebi que você estava cavando a verdade, tive medo. Medo de que você descobrisse quem realmente éramos. Seu pai, Natália, ele não era o homem que você lembra. Aquela frase me cortou como uma lâmina. Eu já sei, respondi. Ela me olhou, surpresa. Como? Os arquivos, as cartas, a cooperativa. Ele estava envolvido desde o início, não estava? Ela desviou o olhar. Não era como parece. Na época, todos faziam parte. E ele acreditava que podia corrigir por dentro. Quando percebeu o tamanho do que havia ajudado a criar, já era tarde. Foi ele quem me pediu para assinar em seu lugar, antes de morrer. Disse que era para proteger o nome dele. Eu obedeci. E foi assim que me tornei cúmplice sem perceber. Ficamos em silêncio por longos segundos. O barulho distante de um monitor cardíaco preenchia o espaço entre nós. Eu não sabia o que sentir. Raiva, pena, cansaço. Tudo se misturava. Você nunca quis me perdoar, ela murmurou. Mas talvez agora entenda. Tudo o que fiz foi para manter o nome do seu pai limpo. O mesmo nome que você destruiu. Respirei fundo. Eu não destruí o nome dele. Eu apenas parei de protegê-lo com mentiras. Ela me olhou como se estivesse vendo uma estrangeira. Você tem o olhar dele, sussurrou. Firme, inflexível. Às vezes penso que ele reencarnou em você para terminar o que começou. Houve um silêncio longo. Eu percebi que não havia mais nada a ser dito. As palavras entre nós haviam perdido força há muito tempo. O que restava eram destroços de uma relação que nunca foi inteira. Antes de sair, ela me chamou. Natália, você me odeia? Fiquei parada, de costas para ela. Não. Eu só aprendi a te ver como pessoa. E pessoas erram. Saí do quarto sem olhar para trás. No corredor, a enfermeira me entregou um documento de liberação. Ela pediu para que a senhora ficasse com isso também. Era a pulseira de internação dela, dobrada, com o nome completo e o número do prontuário. Guardei no bolso, sem entender por quê. De volta ao apartamento, sentei na mesa e finalmente abri a carta. A caligrafia dela ainda era firme, bonita. Minha filha, o orgulho sempre foi a armadura que usei para esconder o medo. Medo de ser esquecida, medo de ser pequena. Você sempre foi o oposto de mim. Firme, silenciosa, verdadeira. E por isso eu te temi. Te ataquei porque te admirei. Se um dia encontrar paz, saiba que foi por você. Dobrei a carta devagar. As lágrimas vieram sem aviso, mas não de dor, de alívio. Aquele pedaço de papel era o mais próximo de um pedido de perdão que eu jamais receberia. Nos dias seguintes, a imprensa mudou de foco. Novos escândalos surgiram. Novos nomes tomaram os holofotes. O país se esquece rápido. O que era manchete vira rodapé em questão de dias. E foi assim que voltei a ser invisível. Não por dever, mas por escolha. Passei a caminhar todos os dias pelo eixão, observando o vai e vem de carros, as pessoas apressadas. Ninguém me reconhecia, e isso me dava uma estranha sensação de liberdade. Em uma dessas caminhadas, parei em frente a uma banca de jornal. No canto inferior de uma revista, uma manchete discreta. Helena Duarte morre em hospital militar aos 63 anos. Li a frase 2 vezes. Nenhum detalhe, nenhuma foto, nenhuma homenagem. Apenas o ponto final. Voltei para casa andando devagar, o vento cortando o rosto. Dentro do apartamento, sentei à mesa e olhei para o envelope vazio. Pensei em quantos segredos morrem junto com quem os carrega. Pensei no silêncio que agora era meu legado. Naquela noite, acendi uma vela sobre a janela.
Não por religião, mas por simbolismo. Fiquei olhando a chama tremular enquanto o vento tentava apagá-la, e percebi que, no fim, minha mãe e eu tínhamos algo em comum. Ambas acreditávamos que o silêncio podia proteger. Ela o usou para esconder a culpa. Eu, para sobreviver a ela. O telefone tocou de novo, mas dessa vez deixei tocar. Não havia mais nada que o mundo pudesse me perguntar que eu ainda quisesse responder. Fechei as janelas, sentei na cama e respirei fundo. O silêncio agora não era ausência de som. Era presença. Era escudo. Era escolha. No dia seguinte, antes de o sol nascer, escrevi no meu caderno: o barulho da vergonha passa. O eco do silêncio não. E pela primeira vez desde o início senti paz. As semanas seguintes foram silenciosas. Eu já não olhava o celular com a mesma frequência, e os dias passavam num ritmo que lembrava o mar, às vezes calmo, às vezes revolto, mas sempre em movimento. Brasília ficou para trás como uma lembrança opaca. Eu aluguei uma pequena casa no litoral de Pernambuco, de frente para o mar, onde os únicos sons eram o vento, o bater das ondas e o farfalhar das cortinas. Lá, a solidão deixou de ser castigo e virou abrigo. A notícia da morte de minha mãe circulou pouco. Nenhum noticiário nacional cobriu, nenhuma homenagem institucional. Apenas uma nota breve em um portal local. Helena Duarte, ex-presidente da Fundação de Apoio Militar, faleceu nesta quinta-feira. Causa não divulgada. Eu li a frase sem emoção. Não havia mais nada a entender. O ciclo dela se encerrava, e o meu, de algum modo, começava de novo. Naquela manhã, que parecia igual a todas, algo mudou. Um envelope marrom, sem remetente, estava enfiado por baixo da porta. Dentro, um convite impresso em papel timbrado, o brasão da República no topo, seguido por letras em dourado. O Ministério da Defesa convida Vossa Senhoria, Tenente R. Natália Duarte, para a cerimônia de condecoração ao mérito militar e cívico, em reconhecimento aos serviços prestados à integridade institucional e ao combate à corrupção interna. A data: 2 semanas a partir dali. Local: Palácio do Planalto. Fiquei olhando para aquelas linhas por um longo tempo. Era o tipo de reconhecimento que, no passado, teria me enchido de orgulho, mas agora o sentimento era outro. Não havia glória em ver o próprio nome limpando a sujeira dos outros. Ainda assim, uma parte de mim sabia que devia ir. Não por eles, não pela instituição, mas por mim, por encerrar o que comecei. Nos dias que antecederam a viagem, preparei-me com uma calma estranha. Escolhi a farda que permanecia dobrada há meses dentro da mala, azul acinzentada, de tecido rígido, com as insígnias cuidadosamente guardadas. Passei a mão sobre o tecido e senti um arrepio de nostalgia. Era como vestir uma memória. Cheguei a Brasília na véspera da cerimônia. A cidade parecia diferente, talvez porque eu estivesse diferente. As avenidas largas, o concreto, as árvores alinhadas, tudo parecia mais silencioso, mais pesado. Fiquei hospedada em um hotel próximo à esplanada. Na noite anterior ao evento, desci ao saguão para jantar sozinha. Lá, encontrei alguém que não via há anos, o Capitão Mendes. Ele estava sentado num canto, com o mesmo olhar atento e o porte ereto. Quando me viu, sorriu. Sabia que você viria. Eu me sentei em frente a ele, sem saber o que dizer. Ele foi direto. Você acha que esse convite é prêmio? Não é. É forma de controle. Eles te expõem para provar que o sistema corrige a si mesmo. Eu assenti, sem surpresa. Eu sei, mas eu preciso estar lá. Não por eles, por ela. Ele me observou por um instante e depois assentiu. Então vá, e mantenha o mesmo silêncio que usou para vencer. Nada fere mais um sistema corrupto do que o silêncio de quem sobreviveu a ele. Na manhã da cerimônia, acordei antes do amanhecer. A farda parecia mais pesada do que lembrava. Prendi o cabelo num coque firme, coloquei as luvas e o cap. Olhei-me no espelho e, por um momento, vi a mesma jovem de 20 anos atrás, antes de tudo desabar, disciplinada, crente de que o mundo tinha hierarquias justas e recompensas limpas. Sorri, sem ironia. A inocência também era um tipo de armadura. O salão do Planalto estava cheio. Generais, ministros, repórteres, câmeras. Um mosaico de rostos sérios e sorrisos ensaiados. Quando chamaram meu nome, senti uma onda de murmúrios atravessar o espaço. Subi os degraus devagar, o som das botas ecoando firme. A voz do cerimonialista anunciava:
por coragem e integridade exemplares, a Tenente Natália Duarte é agraciada com a Medalha da Ordem do Mérito. O ministro se aproximou, estendeu a mão e eu fiz o cumprimento formal. No instante em que ele prendeu a medalha no meu uniforme, os flashes dispararam. O barulho das câmeras era ensurdecedor, mas eu só conseguia ouvir minha própria respiração. Enquanto segurava o pequeno diploma de condecoração, o olhar do ministro encontrou o meu. Ele sorriu e disse em voz baixa: "O país precisa de pessoas como você." Eu apenas respondi: "O país precisa de memória." A frase o desconcertou por um segundo, e naquele breve momento, percebi que meu silêncio era mais alto do que qualquer discurso. Depois da cerimônia, vieram as entrevistas. Eu recusei todas. Disseram que era minha chance de inspirar novas gerações, de mostrar o lado humano por trás do dever. Eu apenas agradeci e saí pelos fundos. O sol lá fora era forte e o reflexo das vidraças quase me cegava. Caminhei até o gramado da Praça dos Três Poderes e tirei o cap. O vento bagunçou meu cabelo e pela primeira vez em meses, ri, não de alegria, de alívio. Enquanto caminhava, ouvi passos atrás de mim. Era Gabriel. Eu não o via desde o enterro da mãe. Ele parecia mais velho, com olheiras fundas e o olhar cansado. "Soube que você estaria aqui", disse. Não podia deixar de vir. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ele me observava com aquele misto de culpa e curiosidade que as pessoas têm quando encaram alguém que sobreviveu a algo que elas nunca entenderão. "Sabe o que falaram na TV?" Ele continuou. "Disseram que você é símbolo de ética, que seu silêncio mudou a forma como o exército lida com denúncias internas." Eu ri, sem humor. Símbolos servem para esconder o que ainda apodrece por baixo. Ele olhou para o chão. Ela teria se orgulhado de ver isso. Balancei a cabeça devagar. Ela já se orgulhava antes, só não sabia. Caminhamos lado a lado até o estacionamento. Antes de se despedir, ele me entregou um envelope pequeno. "Ela deixou isso com o advogado, caso você fosse condecorada um dia." Esperei ele se afastar antes de abrir. Dentro, uma foto antiga. Eu, criança, no colo dela, com o uniforme miniatura que ela mandara costurar quando entrei no colégio militar. No verso, uma frase escrita em tinta azul: "Você foi o único acerto da minha vida." As lágrimas vieram silenciosas, sem pressa. Não chorei de dor, nem de saudade, mas de compreensão. Por um instante, todas as peças se encaixaram. O orgulho, a rigidez, as mentiras, o silêncio. Minha mãe me criou como quem forja uma arma, e eu havia aprendido a usar o que ela me deu contra o próprio destino que ela construiu. Naquela noite, voltei para o hotel e deixei a medalha sobre a mesa. Ela brilhava sob a luz amarela do abajur, refletindo o teto. Era bonita, sim, mas o brilho me incomodava. Fui até a sacada e fiquei observando o céu. Brasília dormia, mas eu não. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para Mendes. "Missão encerrada, oficialmente desta vez. Obrigada por me ensinar a ficar calada." Ele respondeu poucos minutos depois. "O silêncio é a última farda que usamos." Sorri, apaguei a luz e sentei na cama. Passei os dedos pela borda da medalha, sentindo o frio do metal contra a pele. Era irônico. Aquela peça de honra representava tanto o meu triunfo quanto o peso de tudo que perdi. Antes de dormir, coloquei a medalha dentro do mesmo envelope onde estava a foto da infância. Fechei-o e escrevi por fora, em letra firme, para que nunca esqueçam que a verdade não grita, ela resiste. Deitei e ouvi o barulho distante dos aviões sobrevoando a cidade. O mundo seguia, indiferente, mas dentro de mim, algo enfim se aquietou. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. A guerra tinha terminado, e pela primeira vez, a vitória tinha rosto de silêncio. A medalha ficou guardada por semanas dentro da gaveta da mesa, ao lado da foto e da carta da minha mãe. Eu a olhava às vezes, mas nunca a tocava. Era apenas um objeto, metal frio, símbolo de uma história que eu ainda não sabia se queria lembrar. O apartamento novo era pequeno, simples, com paredes claras e janelas que deixavam o vento entrar sem pedir permissão. Eu o escolhi por isso, porque nada ali tinha passado, apenas espaço. Os dias seguiam um ritmo que eu nunca havia conhecido, sem alarmes, sem hierarquia,
sem missões. Acordava quando o sol batia na persiana e o mar chamava, como se dissesse: amanhã existe, mesmo que você não precise se apresentar. Comecei a escrever novamente. Não relatórios, mas memórias. No início, eram anotações curtas, pedaços soltos. O silêncio pesa mais que o chumbo. A disciplina é o medo disfarçado de honra. Aos poucos, as frases se transformaram em páginas. Não era um livro, nem um diário. Era uma forma de exorcismo. Uma tarde, enquanto escrevia, ouvi batidas leves na porta. Pensei que fosse o carteiro, mas ao abrir, encontrei Gabriel. Ele parecia diferente. O rosto mais sereno, os olhos cansados, mas gentis. Nas mãos, trazia uma pequena caixa. Posso entrar? Perguntou. Fiz um gesto para que entrasse. Sentou-se à mesa, olhou ao redor e respirou fundo. Não achei que você fosse mesmo morar aqui. É longe de tudo. É perto de mim, respondi. Ele sorriu de leve. Trouxe isso. Acho que pertence a você. Abriu a caixa e tirou um medalhão antigo, de prata escurecida. Dentro, uma foto do nosso pai, fardado. Encontrei entre as coisas dela, disse. Ela guardou isso até o fim. Disse que era o que restava de verdade. Peguei o medalhão e fiquei em silêncio. A foto estava gasta, o rosto quase apagado. Ele parece mais jovem do que eu lembrava. Talvez porque você o carregou mais tempo do que devia, respondeu Gabriel. Não soube o que dizer. Por muito tempo, imaginei que nossas conversas terminariam em acusações ou arrependimentos. Mas havia algo diferente naquele momento. Um tipo de paz cautelosa, como se finalmente estivéssemos no mesmo terreno, sem trincheiras. Conversamos por horas. Ele me contou que voltou a dar aulas, que parou de tentar entender as escolhas da nossa mãe, que aprendeu a perdoar devagar. No fundo, disse, acho que todos fomos vítimas de algo que começou antes da gente nascer. Assenti. E sobreviventes também. Quando ele foi embora, deixou o medalhão sobre a mesa. Fiquei olhando para ele sob a luz do entardecer. Pensei em como o tempo transforma tudo em símbolo, até o que um dia foi dor. Nos dias seguintes, comecei a caminhar à beira-mar todas as manhãs. O som das ondas se tornou meu relógio. Às vezes, parava para observar os pescadores puxando as redes. A simplicidade daquele gesto, a força silenciosa de puxar, esperar, repetir, me lembrava o que aprendi na carreira. Persistência é o verdadeiro heroísmo. Um dia, uma moça se aproximou. Você é a tenente Duarte, não é? Perguntou, com os olhos brilhando de curiosidade. Eu hesitei. Fui, respondi. Ela sorriu. Sou aluna da academia. O seu caso foi estudado na aula de ética. Eles disseram que a senhora mostrou que a lealdade verdadeira é a verdade, não as pessoas. Fiquei sem palavras. Nunca imaginei que minha história, distorcida tantas vezes, pudesse inspirar alguém. O que você achou disso? Perguntei. Ela pensou um pouco antes de responder. Achei que coragem é continuar mesmo quando ninguém entende o porquê. Sorri. Então, você já entendeu tudo. Ela se despediu e foi embora. Fiquei parada ali, olhando o horizonte. Pela primeira vez, senti que talvez tivesse valido a pena. Não o sofrimento, mas o caminho. Porque se minha história servia para que alguém soubesse a diferença entre dever e obediência, então o silêncio que mantive por tanto tempo tinha encontrado voz. À noite, escrevi de novo. Desta vez, as palavras fluíram como maré. O que chamam de paz não é ausência de ruído, mas o instante em que o barulho do mundo já não te obriga a gritar. Comecei a receber cartas. Algumas de ex-colegas, outras de jovens cadetes, e até de civis que diziam ter encontrado força na minha história. Não respondi a todas, mas guardei cada uma. Eram lembretes de que o que começa com dor pode terminar com propósito. Um mês depois, o Ministério da Defesa enviou um novo convite, desta vez para participar de um seminário sobre integridade nas Forças Armadas. Recusei. Enviei uma resposta curta. A integridade não se discute, se pratica. Nessa mesma noite, sentei na varanda, com uma xícara de chá e o som do mar ao fundo. A lua se refletia nas ondas, prateando a superfície. Peguei o medalhão do meu pai e o abri novamente. Olhei para a foto, depois para o céu. Agora entendo, pai, murmurei. Você tentou consertar o que já estava quebrado. Eu apenas terminei o serviço. Coloquei o medalhão sobre a mesa
e deixei o vento soprar por entre as páginas abertas do meu caderno. As anotações dançavam. Algumas caíram no chão, mas não me apressei em pegá-las. Era bonito ver a escrita ganhar movimento, como se as palavras estivessem finalmente livres. Algumas noites depois, sonhei com minha mãe. Ela estava sentada no antigo clube de cartas, mas o lugar estava vazio. Usava o mesmo colar de pérolas que eu jogara ao mar. Quando me viu, não disse nada. Apenas sorriu e apontou para a janela. Lá fora, o mar calmo refletia a luz dourada do sol. Acordei com lágrimas nos olhos e uma sensação estranha de reconciliação. Talvez o perdão não precise de palavras, apenas de tempo. Os meses se passaram. A rotina simples virou refúgio. Eu cuidava do jardim, lia, escrevia e, de vez em quando, observava o nascer do sol. Cada manhã era um lembrete de que sobreviver também é uma forma de honra. Certo dia, ao caminhar na praia, vi uma criança brincando com um aviãozinho de papel. O vento o levou até meus pés. Peguei-o e li o que estava escrito na asa. Para o céu ser bonito, alguém precisa encarar a tempestade. Olhei ao redor, mas a menina já corria de volta para os pais. Sorri. Guardei o pequeno avião dentro do caderno, entre as páginas onde eu escrevera sobre o medo. Parecia um sinal, de recomeço, de vida, de simplicidade. À noite escrevi a última anotação do caderno. A farda pode sair do corpo, mas o que ela ensinou continua dentro. Disciplina, lealdade, coragem e, acima de tudo, o silêncio. Porque o silêncio não é vazio, é espaço. E dentro dele, finalmente, há lugar para mim. Fechei o caderno e o coloquei sobre a mesa. O som do mar preencheu a casa inteira. Olhei para o horizonte e respirei fundo. Não havia mais ruído, nem dentro, nem fora. Apenas paz, e ela sim usava meu nome.